Olá, eu tô fazendo esse vídeo aqui de um sonho que eu tive e eu quero dedicar ele a Gabriela Christie. Então eu olhei as minhas coisas que eu tinha escrito e achei alguma coisa que na minha cabeça bate com o que ela estava pedindo. E se você tem algum pedido, porque eu tenho vários sonhos anotados, e são histórias maravilhosas, trazem bastante ensinamento. Se você tiver algum pedido, é só escrever. Eu vou analisar, se eu tiver a história, eu vou falar, vou passar a história, tá bom? Pode ser que eu não tenha, né, a experiência. Mas no caso da Gabriela, eu vou contar aqui. Estava andando eu com as mãos amarradas. Então eu estava sobre a custódia desses guardas do rei. E sendo puxado, né? Com as mãos amarradas, as duas mãos, puxado por um dos guardas e os outros em volta de mim. E eles se dirigiam a mim como um mago. Nesse grupo que estavam me escoltando, eu estava sobre a custódia deles, né? Então nesse grupo tinha uma mulher, que era uma bruxa, que tinha sido contratada para poder ficar no meu lugar, aconselhando o rei. E eu ia ser exterminado por algum motivo, e eu sabia bem o que era. Eles tinham muito medo de mim, porque eles conheciam o que eu conseguia fazer. Então eles tinham medo e contrataram essa bruxa para poder dar fim a mim. E por orientação dessa bruxa, foi arquitetado todo um sistema para poder me eliminar. Eu não ia ser morto assim de uma vez. Eles iam me levar até certo ponto dessa floresta, e lá ia ser feito de rochas, pedaços de rochas e argamassa, algum tipo de betume, eu não sei, não era cimento, é um betume que ia fixar as rochas no lugar dos que nós usamos cimento. Eles iam fazer um pentagrama, e no meio desse pentagrama ia erguer um cômodo, né, primeiro, e esse cômodo ia fazer parte do pentagrama feito de rocha. Iam deixar eu morrer lá de fome, dentro desse... Ia fazer um mausoléu lá, iam me enterrar vivo. E essa bruxa ia lançar um feitiço lá. Erandi em cima do cavalo, levando o mago para ser sepultado vivo. Quando sentaram o mago na pedra, onde seria o meio do pentagrama de rocha, que ia ser construído pelos guardas, Erandi, ela ficava magnetizando, criando campo de força em volta do mago, e por dominar o magnetismo humano mais do que o mago, vencia ele. Então, durante o trecho que ela andou a cavalo, ela foi fazendo o processo mentalmente. E o mago sentado lá na pedra, vendo os guardas colocarem as pedras, rogava pragas para Erandi. Erandi sentia as energias, as ondas, porque não era só vozes, porque ali estava havendo um combate mental, mas Erandi estava vencendo. Na hora que ela me amarrou, ela fez lá processo mágico para me ficar amarrado mentalmente ali também, e foi construído o pentagrama bloco por bloco. Foi trazido os blocos, foi feita as magias nos blocos, foi feita a magia na hora de sentar o bloco, e foi feito. Isso levou 2 dias e 2 noites, e eu tentando reverter todo o processo, não conseguia. Eu invocava, evocava, não dava certo. Então, quando sentar o último bloco, eu consegui me desamarrar. E eles deixaram
entrada de ar pra mim não morrer rápido. E eu fui até essas entradas e eu gritava: você vai me pagar, você sabe que não existe morte. E eu falava isso gritando: não existe morte. E eu vou sair daqui. E quando eu sair daqui eu vou caçar você e vou te achar. E nós vamos acertar as contas. Você sabe disso. E ao mesmo tempo que eu falava, eu tentava reverter toda a magia feita, todo o magnetismo impregnado que ela manipulou. Irandi, sua desgraçada, você me paga. Eu ficava falando esse mantra, ficava repetindo esse mantra e com ódio profundo, um ódio terrível. E eu criei uma atmosfera em volta de mim de ódio, de vingança. E o mantra: Irandi, sua desgraçada, eu pego você. Irandi, Irandi. E eu ficava só repetindo o nome dela. Não tinha noção de onde eu estava mais. Perdi um pouco a noção do local que eu estava. Então, alguém chegou no meu túmulo e disse pra mim: eu sei aonde tá Irandi e eu consigo tirar você daí. E soltou aquela gargalhada, aquele sorriso magnético que todo manipulador do magnetismo, que todo magnetizador faz, tanto pro bem como o mal. Magnetiza gargalhando, rindo. Porém, tem um preço. E o meu preço não é pouco, é muito. Quero 100 anos de servidão. Preciso dos seus conhecimentos. Preciso que você me sirva 100 anos. Preciso que você cele um acordo. Na hora, não raciocinei e já fui logo fechando o acordo, pois só a esperança negativa de achar Irandi já me trazia aquela sensação de vingança. E o ódio nos meus olhos, no meu ser, na minha alma, prevalecia. Não raciocinei e selei o acordo. Então ele disse: estou pondo minha mão aí dentro. Pegue ela e feche o acordo. Vamos fechar com um aperto de mão e eu já puxo você daí. E aí eu apertei aquela mão podre. Sabe quando a carne apodrece e fica preta? Foi essa mão que apareceu na minha mente, na minha frente. E eu peguei nela. Peguei nela e tomei a decisão de fechar o acordo com esse ser. Fui puxado para fora e servi esse irmão. Irandi tinha desencarnado e por ter participado de vários e por ter construído diversas situações terríveis, acabou que estava no astral inferior, inconsciente, indefesa. Então fui buscá-la. Eu subjuguei ela, fiz ela minha escrava. Mas dentro de uns 10 anos, mais ou menos, ela sumiu. Eu não percebi ela mais em lugar nenhum. E no meio termo, servindo o ser infernal que eu fiz o acordo, participamos de um ataque a uma casa na parte física, a casa de uma mulher encarnada, de uma mulher que cuidava de moças abandonadas pela família porque tinha ficado grávida. E aí essa mulher acolhia as mães solteiras,
dava alimento, estudo, profissionalizava essas mulheres e colocava elas e traziam elas de novo para a sociedade de uma forma que elas conseguissem sobreviver, se manter através da profissão. Então a minha turma, minha não, né? Porque a turma era do Ser Infernal. A turma do Ser Infernal, onde eu fazia parte, fomos atacar a casa dessa pessoa, dessa mulher. E nós fomos achando que íamos ir vencer. E fizemos o ataque espiritual. Toda a falange desse ser medonho. E quando nós chegamos no centro da casa, se fechou um campo de força por fora e nós percebemos que não daria mais para voltar. Muitos de nós começaram a desmaiar e sumir. Era rápido, ó. E aí, eu também apaguei. Quando eu voltei à minha consciência, eu estava numa roda dentro dessa casa. E eu olhei para minhas pernas e vi que eu estava no corpo da mulher que nós viemos atacar. E ela incorporada. Apareceu um dialogador e através de uma conversa a minha mente se abriu. Parece que tudo que ele falava passava diante de mim. Eu ouvia a voz dele de fundo e eu mergulhava dentro de mim. Quando ele mandou eu olhar pro meu estado, eu me vi, eu senti o meu cheiro, eu senti a minha vibração. E eu percebi que até cauda eu tinha, que minha cabeça estava em forma de largato. E eu me assustei com essa situação. Essa situação que eu me vi, eu fiquei abismado com o que eu estava vendo no espelho. Eu não estava acreditando que era eu. Que aquele monstro era eu. Que aquele fedor é meu. Que aquela vibração era minha. Eu percebi que eu tinha ânsia de vômito. E eu ignorei essa ânsia de vômito. Então, eu comecei a me perguntar: nossa, mas isso aconteceu quando? Eu não tinha noção mais de quanto tempo estava nessa situação. E aí o dialogador perguntou: você tem noção de quantos anos você já está nessa situação? De quando começou isso? E como se ele fosse mágico, eu comecei a me ver lá de novo, caminhando na mata, sendo colocado naquela situação. Vi eu morrendo, eu vi meu corpo físico se decompondo. Aí o dialogador falou: já faz 200 anos. Já faz 200 anos, meu irmão. Você já não cansou disso, não? E eu realmente estava cansado. Ele estava captando o que eu estava sentindo. Então ele falou: vou dar um passe em você. E o que for permitido, meu irmão, vai voltar ao normal. Se for permitido que você se volte a ser ser humano de novo, ter aparência de ser humano, você vai ter. E aí ele me deu um passe no meu coronário. Eu me tornei uma luz branca. E essa luz depois foi voltando, apagando. Quando eu consegui me ver meu corpo de novo no espelho, eu estava de novo com a aparência de ser humano. E muito feliz. E disse para ele: vou servir você daqui para frente. Você é seu servo. Aí ele me disse: não, eu não tenho servo. Se eu tive em outras vidas, nessa eu não tenho mais, eu não quero ter mais. Aí eu fiquei insistindo: não, eu vou ser seu servo. E eu vou proteger essa casa aqui. Aí vem um espírito do lado dele. Aí ele falou: escuta o que esse espírito tá falando.
Era um espírito, um anjo guardião. O espírito olhou para mim como um pai olha para um filho que apronta, sabe? Quando o filho apronta. Falou para mim assim: se você vai ajudar a casa aqui como? Se você não consegue ajudar nem você mesmo, rapaz. Primeiro você vai se tratar. Você vai precisar de reencarnar de novo. Aí só Deus sabe quando você vai estar apto para vir para cá e ajudar. Quando você tiver encarnado, se você quiser, dá para ajudar lá encarnado. E assim eu fui levado para tratamento e reencarnei. Antes de reencarnar, tive que reconhecer tudo que eu fiz de errado, as pessoas que eu prejudiquei antes de desencarnar, quando eu era mago, e depois que eu desencarnei, quando eu servi lá o maioral infernal. Porque tudo que eu fiz lá, por mais que foi ele que mandou, foi decisão minha. Então foi explicado para mim, foi mostrado. Fiz uma terapia, fiquei uns 2 anos fazendo terapia para me entender que foi a minha decisão. Então todo o karma que eu criei, eu tinha que entender como criei, por quê, e aí foi somando. E essa carga foi pesando no meu consciente, foi pesando. Eu comecei a ficar muito triste. Mas os espíritos de luz sabem trabalhar um espírito trevoso. Eles sabem tirar lá o diamante do lodo e lapidar ele. E eles fizeram isso comigo. Então ele falou: agora está na hora de você reencarnar. E eu cheguei à seguinte conclusão nesse tratamento: que eu precisava de reencarnar com a irmã que me colocou lá naquela situação. A Irandi. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei nervoso. Não quis aceitar. Me fizeram tratamento de regressão, onde eu concluí, depois desse tratamento, que eu era igual ou pior do que ela. E eu reencarnei. Irandi, após ter prometido eliminar um adversário do rei através da magia negra, recebeu adiantado a continha em ouro. Logo descobriu que o adversário do rei tinha conhecimentos de magia. Perto dele, ela não passava de uma criança e falhou na missão. Não conseguiu matar o adversário do rei, então ela foi derrotada na magia. O rei que tinha pago ela ficou muito nervoso e mandou envenenar ela. Irandi, quando iniciou o ataque ao adversário do rei, toda a sua falange foi presa e subjugada. Toda a falange que servia ela. O rei mandou envenenar a comida dela e após uma janta, ela passou mal e veio a falecer. A chegada de Irandi no astral inferior. Irandi se lançou fora do corpo físico e, por ser muito experiente, já logo percebeu que estava fora do corpo e achou que estava em uma projeção astral. Tentou fazer o que já fazia em uma projeção astral, porém não conseguiu se mover. Tinha noção que estava no astral inferior e não conseguia se mover. Então ela sentiu alguém se aproximando, tentou se defender, sabia quem era, mas não tinha forças. Então ela chegou à conclusão de que estava morta. E Irandi sabia que estava inconsciente e tentava manter o foco, mas era muito forte. A mente dela entrou em parafuso. As formas mentais que ela tinha criado para as magias estavam vindo de encontro a ela e perdeu a lucidez. E depois de muitos anos sofrendo, se viu em um hospital. Nesse hospital teve tratamento
para poder regenerar toda a sua forma física e foi se preparar para poder reencarnar. Então Erandi teve que reencarnar como homem. Erandi tinha que reencarnar escondida para que outros espíritos perseguidores que foram vítimas dela não a achassem. Então foi elaborada uma estratégia reencarnatória para ela, para que ela reencarnasse como homem e não fosse descoberta. Na sua infância, Erandi reencarnou e na sua infância tinha problemas espirituais terríveis. Viam formas, monstros que vinham perseguir elas. Sentia presenças de espíritos. Tinha terror noturno, paralisia. E por estar em uma família que não entendia de mediunidade e não aceitava a mediunidade, sofreu muito, pois a família exigia que ela tomasse uma atitude, exigia que ela negasse a sua mediunidade e exigia que ela não aceitasse como realidade o que ela via e ouvia. Então, ela negou, ela fingiu que não existiu em todos os sentidos as suas mediunidades e sofreu por isso. Acabou que a família obrigou ela a fazer um tratamento químico através de remédio, acompanhado por um profissional. Então, Erandi tomava um remédio e ficava inconsciente a maior parte do seu tempo. Porém, um mentor que fazia parte da reencarnação dela, que fazia parte do projeto, estava para auxiliar ela, encaminhou ela para os lugares corretos para ela dominar a mediunidade. Então ela encontrou vizinhos, ela encontrou amigos nos serviços que encaminhou ela, e ela acabou entrando para a comunidade espírita e aprendeu a dominar sua mediunidade, que não era toda hora. Passou, depois da vida adulta, a vir de vez em quando. Erandi, que estava encarnado como homem, arrumou uma companheira e casou. Já tinha um casal de filhos e já tinha 20 anos de casado. Estava tendo problemas com a sua esposa. Discutiam muito, brigavam muito, não se entendiam. E eles, analisando assim, as 24 horas que viviam, era só 2% de respeito, o resto eram briga. Então Erandi já estava pensando seriamente em separar e largar a esposa. E queria levar os filhos, né? Na cabeça dele queria levar os filhos. Para ajudar ou complicar um pouco mais, Erandi agora passava a ver um velho debaixo da cama. Tinha um diabo de um velho debaixo da cama. Então à noite, quando ela dormia, ela via esse velho lá debaixo da cama. Até que certa vez, Erandi deitada, de barriga para cima, teve a paralisia do sono, não conseguia se mexer, mas via com os olhos e também com os olhos do espírito. Então ela viu sair debaixo da cama aquele velho. Era um velho tenebroso, era uma entidade tenebrosa. E esse velho ficou de frente aos pés dela, olhando para ela. E ela olhava na direção dos pés e viu aquele velho
Por mais que tinha experiência com a mediunidade, ela tremeu dos pés à cabeça, ela sentiu um calafrio e um medo. Um medo. Pois bem, o medo às vezes está ligado aos nossos karmas, às nossas faltas. Sente o medo é porque a gente está sentindo alguma coisa que nós devemos chegar, alguma cobrança, alguma coisa que nós não resolvemos. E ela estava sentindo esse medo. Esse ser pegou os 2 pés dela, ela olhou as mãos dele, desse velho, que era alto, era bem alto, era grande, a cabeça dele ficava perto do teto, e segurou nos calcanhares dela, que estava encarnado como homem, e começou a sugar a energia, mas sem antes aterrorizar ela mentalmente. Ele sabia o que fazer para ela sentir pavor, tentar gritar. Ele sabia o que fazer para ela gritar, só que ela gritava não com um corpo físico, com um corpo espiritual. E essa entidade sabia manipular energias corrompidas. E todo o campo energético de Irandi ficou marrom escuro. O terror era inevitável. Os olhos de Irandi expressavam todo o medo, pavor que ela estava sentindo. E quando a energia ficou pronta, a entidade sugou pelo pé a energia, mas fez questão que Irandi sentisse a dor. E a descompensação de energia no duplo etérico de Irandi fez ela sentir uma dor terrível na região da cintura, na parte dos rins. E a entidade depois largou a perna e entrou debaixo da cama e sumiu. Aí a Irandi acordou assustada, com a dor nas costas, nos rins, e começou a ficar doente. Então Irandi resolveu procurar ajuda e, conversando com os amigos do Centro Espíritas, descobriu alguns membros que estavam praticando, tinham estudado e estavam praticando a apometria. E aí ele foi lá no grupo de apometria para tentar resolver isso daí. Então lá na recepção, ele conversando com a atendente, e ela explicou: olha, eu sou espírita e já conversei, já fiz vários tratamentos no meu grupo, melhorou bastante, mas não resolveu, o problema tá voltando, sempre volta. E eu quero largar minha esposa, que minha esposa é isso, minha esposa é aquilo, e começou a falar as partes que incomodava ele, que ele não aceitava a opinião dele, tudo que ele falava a esposa retrucava, e que ela não apoiava ele, nunca apoiou. Só que ele não falou que ele também não apoiava ela, mas ele... Então o ponto de vista dele ali na entrevista foi só reclamar da esposa, e realmente ele estava querendo separar dela. E a atendente ficou ouvindo, anotou, mas não falou nada. Assim como no Centro Espírita. Fez a ficha. Então o foco do senhor... Aí ela disse para ele: então o foco do senhor é familiar, tá bom? Então vai ser tratada a parte familiar. Na hora que você for para a mesa o senhor vai ter 3 desdobramentos na quinta-feira, e na quarta-feira o senhor vai fazer o tratamento com os médios, que é o tratamento de mesa, que aí envolve os médios e os dirigentes espirituais. E ali tem vidente, audiente e o médium psicofônico.
A equipe espiritual foram até a casa dela no dia seguinte. A primeira parte do processo de tratamento de Irandy era sondar para ver o que estava acontecendo. Então, a equipe já tinha uma ficha técnica da família lá de Irandy. Mas eles iam fazer os procedimentos padrão para poder investigar. Então, investigar primeiro, ia orientar e depois tratar. Isso tudo eles faziam em uma noite. E, quer dizer, depois de tudo isso, ia iniciar o tratamento. Eles iam definir o tratamento. Então, chegando na casa de Irandy, somando aí 9 horas, já 9 horas da noite, na casa de Irandy, ele percebeu que o casal foi dormir, que as crianças já estavam dormindo e o casal foi dormir. E Irandy, conforme tinha recebido a orientação, colocou o copinho de água perto da cama, cobriu com papel toalha e fez a oração do perdão. E foi sincera a oração. Ela pediu perdão por todo o mal que fez até ali, por todas as pessoas que passou na vida dela. E no momento que ela estava fazendo a prece, uma energia no meio do peito, uma luz no meio do peito de Irandy começou a surgir e circular o seu corpo, os seus corpos, e se expandiu. Essa energia automaticamente começou a se espalhar pela casa, e a equipe espiritual manipulou essa energia para fazer a limpeza, para poder energizar alguns espíritos que não faziam parte do tratamento e estavam por ali, e eles foram encaminhados com essa própria energia manipulada pelos mentores. E foi recolhida muito dessa energia para poder dar início ao tratamento dela mesma. E uma outra parte dessa energia foi manipulada, transformada em remédio e colocado na água, junto com a energia da água, que também já tinha sido manipulada por um mestre em fazer remédios, transformando as propriedades da água. Então foi somado junto com o fluido vital dela, né? E criado o remédio colocado na água. Irandy deitou. Pois bem, Irandy, que estava encarnada no corpo de homem, deitou. E a sua esposa já estava deitada e já estava dormindo. Então o grupo no quarto, observando, começou a ver o desprendimento da esposa de Irandy. O corpo astral subiu um pouco acima do corpo físico, todo envolto do duplo etérico, dessa energia. Então, o corpo astral começou a liberar a energia do duplo etérico de volta para o corpo. Só que começou a acontecer o que a equipe espiritual já previa. O corpo astral da esposa de Irandy se transformou no velho mago. Porém, no mago deformado por conta das suas atitudes. Pois esse mago, que tinha sido enterrado vivo, se transmutou, se transformou lá na sepultura em um ser medonho. E era esse mago que estava ali, em cima do corpo físico, em cima do corpo físico da esposa de Irandy. E esse mago começou a se mover, passou pelo corpo e foi para debaixo da cama. Irandy já estava em processo de desligamento do cérebro físico, mas não tinha
chegado a um estado de sono profundo, ficando com o cérebro físico num estado, em uma frequência onde ele não dormiu. E o corpo astral de Irandi se deslocou um pouco do corpo físico e ela não conseguia se mexer. Na hora ela percebeu debaixo da cama a presença de um velho. E aí ela pensou: tem um diabo de um velho debaixo da minha cama. Debaixo da cama de Irandi estava o corpo astral da esposa dela, incorporado a personalidade múltipla do mago que tinha sido sepultado vivo. E essa personalidade saiu debaixo da cama, voltou a pegar nos pés de Irandi. Mas antes que ele desse início a todo aquele processo de vampirização, a equipe espiritual magnetizou a personalidade, fazendo com que ela dormisse, e colocou em uma maca e levou para tratamento. Lá eles puxaram o arquivo mental dele e ficaram a par de toda a história que envolve Irandi, e o mago. O tratamento foi feito nessa noite. Irandi fez o desdobramento também por 4 vezes. E depois de 1 mês de tratamento, Irandi voltou a sentir amor pela esposa, porque Irandi estava encarnado como homem e o mago como mulher, esposa dele. E Irandi voltou a sentir amor pela esposa, não se separou, parou de ter o terror noturno, passou a sair do corpo consciente e trabalhar com os espíritos de luz. O mago, que agora estava reencarnado como mulher, passou a frequentar também a apometria e querer aprender para poder trabalhar lá dentro, pois a personalidade múltipla foi encaminhada para tratamento e depois que se tratou, voltou a ser um ser só e não mais se manifestou, atrapalhando a vida dos dois. Então, houve ali o perdão. Não houve a separação do casal, os filhos não sofreram com essa separação. E Irandi passou a viver feliz com a sua esposa. Tinha seus problemas, mas passou a ser feliz. Então Irandi, após o tratamento, foi de novo fazer a entrevista para dar o parecer. E aí, lá na entrevista, foi perguntado para ela: olha, o seu foco era familiar, o que você acha que mudou? Se não mudou, por quê? Irandi, que estava reencarnado num corpo de homem, falou: a minha esposa mudou, ela ficou melhor agora, ela não me faz mais o mal que ela fazia, e tudo mudou, melhorou tudo. E o tratamento para mim foi ótimo, a apometria é ótima. E encerrou ali a sessão. Aí a Irandi saiu da sala e ficou lá a consulente ficou lá o atendente com mais algumas pessoas. Depois que Irandi saiu, os médios falou para um com o outro: olha, vocês sabem que quem mudou não foi a esposa, que quem mudou foi o marido, que era Irandi. Aí, como assim? Um perguntou, falou assim: olha, ele sempre reclamava que ela não ouvia ele e que ela não respeitava, mas isso não era ela que fazia, era ele. Era ele que não dava ouvidos para a esposa. Era ele que criava toda aquela situação terrível. E agora ele está dando ouvidos à esposa. Agora ele está aceitando ela do jeito que ela é.
Então tudo aquilo de que ele reclamava, que era um problema para ele, passou agora a ser normal, não é mais um problema. Então, por ele estar aceitando a esposa, ele está conseguindo ver os lados positivos. Ele não percebia antes o mal que ele estava fazendo em querer separar. Pois ele tinha 2 filhos e ele tinha um compromisso com a esposa, compromisso de outra reencarnação. Ele tinha débitos com essa esposa por coisas que eles fizeram, que ele fez com essa esposa em outra reencarnação. Ele pediu para vir aqui agora e ele sabia que ia passar por todas essas dificuldades. E ele estava querendo largar, ele, não ela. Então ele ia causar um problema terrível. E agora ele está feliz, porque ele está conseguindo aceitar a esposa do jeito que ela é. Então foi isso daí. Tá aí mais uma história de ficção, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, Gabriela. Um abraço, minha irmã.